Fala investidores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Kaique Santos e seja muito bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo de hoje nós iremos falar sobre investimentos. Você que, assim como eu, está iniciando os seus primeiros passos nos investimentos e quer conhecer um pouco mais, esclarecer possíveis dúvidas, esse vídeo foi feito exatamente para você. O investimento que nós iremos falar hoje será fundos imobiliários, conhecidos também como os FIIs. Os fundos imobiliários nada mais, nada menos, são fundos de investimentos imobiliários onde você compra cotas em determinados modelos e tipos de fundos imobiliários, que eu vou explicar para você como funciona cada uma dessas categorias, e você recebe praticamente parte dos aluguéis em dividendos de forma mensal na sua conta e na sua corretora. Os fundos imobiliários são um investimento de renda variável, porque dentro da bolsa as cotas elas têm a tendência a valorizar com o passar do tempo. Os fundos imobiliários do tipo de tijolo é um exemplo específico para essa ocasião, mas também tem os ciclos que o mercado passa no geral. E eu quero falar com você pelo menos 5 critérios que todos nós precisamos ter quando nós iremos escolher, chegar o momento exato. Qual é o momento de eu escolher um fundo imobiliário para minha carteira? Você possivelmente já está construindo a sua reserva de emergência e isso realmente é prioridade, mas eu quero também encorajar você a navegar nesses novos investimentos. Os fundos imobiliários, com o passar do tempo, foram facilitando a entrada de investidores com poder aquisitivo menor, aportes menores, que é também o meu caso. Estou aqui conversando com você hoje. E eu quero compartilhar pelo menos 5 critérios que facilita o filtro para que você coloque um novo ativo na sua carteira de investimentos. E você vai acompanhar aqui comigo, aqui na tela do meu computador, a minha carteira de investimentos. Eu uso a plataforma aqui do Investidor 10, uma plataforma gratuita e muito didática, uma maravilha você navegar por ela aqui, onde você cadastra os seus ativos, onde você faz um gerenciamento aqui, consegue ler o relatório gerencial dos fundos imobiliários. Mas você vai perceber que o meu valor de patrimônio não é um valor alto. Eu estou investindo há pouco tempo, praticamente 8 para 10 meses, não completei nenhum ano ainda, mas eu também tive regularizando muitas pendências financeiras, mas eu estou aqui gravando esse vídeo com muito carinho, porque eu tenho certeza que, assim como eu, você quer mudar de vida, você quer pensar um pouco com mais carinho para sua aposentadoria, a forma como você vai cuidar da sua família, ou como você vai passar um tempo de qualidade com seus filhos. E eu tenho certeza que esse vídeo você vai curtir muito, beleza? Então, aqui analisando a minha carteira, você vai ver o histórico aqui dos meus aportes, o quanto foi subindo o meu patrimônio, de acordo com conforme eu fui aportando também durante os meses. A maior concentração da minha carteira está em FIIs e eu tenho uma estratégia específica por isso, porque eu estou fazendo isso pensando em um retorno maior de dividendos, para que eu consiga ter aportes maiores também, para começar depois a investir em ações. Eu tinha um valor bom aqui de renda fixa, bom assim, dentro da minha realidade, mas recentemente eu troquei de carro, então eu tive que pegar esse valor aí que estava na minha reserva de emergência para poder fazer um tipo de investimento, porque hoje o carro se tornou algo de extrema necessidade para ir para o trabalho, hospital e por aí vai. Mas vamos ao que interessa. Eu tenho aqui alguns FIIs na minha carteira. Você vai perceber que a maioria dos meus FIIs, meus fundos imobiliários, são base 10. E o que é o fundo imobiliário de base 10? Com o passar do tempo, o acesso e a facilidade de novos investidores entrarem nesse mercado de fundo imobiliário cresceu bastante. Principalmente porque houve desdobramento dessas cotas. Uma cota que valia R$100, que já é um valor bem mais acessível para quem está iniciando os seus investimentos, houve desdobramento dessas cotas. Então, uma cota que valia R$100 se tornou 10 cotas que valem R$10. Então, se você observar aqui na minha carteira, como eu estou investindo há pouco tempo também, 100% da minha carteira são investimentos e fundos imobiliários de base 10. Mas o primeiro filtro que você precisa fazer quando você for investir em um fundo imobiliário é qual o tipo de fundo imobiliário que você quer investir. Por exemplo, o Gari, ele é um fundo imobiliário de tipo de tijolo. O que é um fundo imobiliário de tipo de tijolo? São imóveis físicos, imóveis que contêm dentro desse portfólio, desse fundo imobiliário, localizados em lugares extremamente estratégicos,
para empresas, para galpões logísticos, e-commerce, renda urbana, redes de supermercados, lugares também, empresas industriais como metalúrgicas e por aí vai. Então ele tem a tendência a valorizar muito, porque quando você investe em um imóvel, assim como você investiu na sua casa, seu apartamento, um terreno, ele corrige com o passar do tempo a inflação, até porque a tendência é ele se valorizar. Mas eu quero compartilhar com você aqui já o primeiro critério que você precisa praticar quando você for colocar um fundo imobiliário na sua carteira. Existem pelo menos 3 grupos principais de fundos imobiliários. Primeiro são os fundos imobiliários de tijolos, talvez o que chama mais atenção para os investidores iniciantes, porque é algo que você está vendo fisicamente, você vai entrar dentro do relatório aqui gerencial desse fundo imobiliário, você vai conhecer os galpões, quais são as empresas que estão pagando aluguéis para essa gestora, e então te traz uma confiabilidade muito maior em relação ao retorno e à rentabilidade dos seus investimentos. Temos também a segunda categoria de fundos imobiliários, que são fundos de papéis. Um exemplo aqui na minha carteira é o MXRF11 e também o CPTS11. Fundos imobiliários de papéis estão atrelados a dívidas imobiliárias através dos certificados de recebíveis imobiliários, que são conhecidos como os CRIs, que em um outro vídeo eu vou explicar para você como funciona o propósito de um fundo imobiliário de papel, o porquê ele tem uma rentabilidade maior, né, um retorno maior, um pagamento de dividendos maior que os fundos de tijolos, mas não que ele seja mais importante que um fundo de tijolo. É algo que precisa estar bem claro na sua mente, para que você equilibre muito bem a sua carteira e venha diversificar para que você tenha uma segurança maior em todos os seus tipos de investimentos. Mas ainda o que interessa, vamos lá. Olhando para algumas características importantes dos fundos imobiliários, a primeira que a gente precisa perceber está relacionada à liquidez diária do fundo imobiliário, porque todo investimento tem que trazer alguma segurança para você. E quando nós olhamos para o fundo imobiliário, quando ele tem uma liquidez pelo menos acima de 1 milhão diário, isso nos sinaliza um bom indicador, que ele não é só um fundo imobiliário que é bem negociado aqui na bolsa, mas que ele também tem uma facilidade, uma grande oportunidade tanto de compra como venda. Então isso te traz uma segurança caso você precise vender os seus fundos ou caso você queira aproveitar uma oportunidade aqui no mercado, de acordo com os ciclos que o nosso mercado nacional vive, para que você faça também novos aportes e novos investimentos. Então, o recomendado para que você coloque um bom ativo na sua carteira é que o fundo imobiliário que você for investir, seja o galpão, seja de tijolos, seja de o fundo de imobiliários híbridos, ou seja um fundo imobiliário de papel, algo importante, ele tem que ter uma liquidez alta, para que você tenha uma segurança sobre os seus investimentos. Um segundo critério importantíssimo para que você faça um bom investimento e tenha uma segurança sobre ele está relacionado ao seu dividend yield, que nada mais nada menos é o percentual de rendimento que esse fundo imobiliário distribuiu aos seus cotistas nos últimos 12 meses ou no último ano. Você vai perceber que o GARI 11 está distribuindo um dividend yield de 12,58%. Isso nada mais nada menos representa do que a soma de todos os rendimentos anuais divididos por 12 que distribuiu para todos os cotistas. Então, um fundo imobiliário considerado bom, seguro e estável, ele vai te trazer um retorno, pelo menos um dividend yield acima de 10%. É claro que quanto maior for o dividend yield, maior será o risco também de oscilação e da gestão desse fundo imobiliário. E se ele estiver também pagando um retorno de dividend yield muito abaixo de 10%, é algo também de se analisar e de um sinal de alerta para esse fundo imobiliário. Bom, nós falamos sobre liquidez, nós falamos sobre dividend yield e eu quero falar sobre algo também um terceiro critério fundamental que está relacionado ao P sobre VP, que nada mais, nada menos é o preço sobre o valor patrimonial dessa cota. Porque um fundo imobiliário que é considerado bom, ele tem que estar pelo menos sendo vendido aqui na bolsa até 1. O 1 simboliza o preço justo dessa cota e desse fundo imobiliário. Se ele está abaixo de 1, isso simboliza que ele está barato, que ele está descontado. E se ele está acima de 1, isso simboliza que ele está caro ou está valorizado naquele momento. Claro que é importante você avaliar o P sobre VP, porque quando ele está abaixo, isso pode sim indicar uma oportunidade, como também pode sim indicar um risco. Mas quando ele está acima, não quer dizer também que não é o momento de você entrar.
nesse tipo de investimento? Claro que você vai avaliar o histórico do fundo imobiliário, você vai avaliar o histórico de pagamentos, se é um fundo imobiliário de tijolos, como que está relacionado à questão da vacância, que é o percentual de galpões ou imóveis que são desocupados, porque é uma lógica. Quanto mais galpões e mais imóveis desocupados, menor será o pagamento dos aluguéis e menor será a distribuição dos dividendos para os cotistas, ok? Então é muito importante nós entendermos a questão da liquidez, a questão do P sobre VP e também o dividend yield do fundo imobiliário que você for investir. Mas uma questão muito importante também, que precisa ser considerada, que quando nós olhamos para o Gari, um exemplo, você vai perceber que o valor da cota está em 8,42, aqui te mostra o preço da cotação sobre o fundo imobiliário ao longo desse 1 ano. Você vai perceber que dentro dos 5 anos anteriores, a tendência, como eu disse, é de fundos imobiliários da categoria tijolo eles serem valorizados com o passar do tempo, né? Mas uma coisa interessante que você precisa levar em consideração, aqui mostra o tipo e o segmento do fundo imobiliário no qual você vai investir, híbrido, do fundo imobiliário de tipo tijolo, o número de cotistas, ou seja, pessoas na bolsa que estão investindo nesse fundo imobiliário, e aqui está relacionado ao valor da cota, o valor patrimonial. Então ele está abaixo desse valor da cota patrimonial, logo entendemos que ele está com desconto e o P sobre VP dele está abaixo de 1, conforme eu fui aqui explicando para vocês. Aqui o valor patrimonial do Gari, dessa gestora, 1,3 bilhões, né? Então é muito importante você entender isso também. Mas uma coisa que eu queria mostrar aqui para você, que todas as vezes que você for investir em um fundo imobiliário, você precisa avaliar e analisar algumas coisas importantes. Primeiro, como está o dividend yield ao longo dos anos, ao longo dos meses, para que você entenda se o histórico ele fala muito sobre a qualidade do ativo que você for investir. Então aqui dentro do Gari 11 a gente consegue ver um bom histórico de dividend yield, de retorno sobre esses investimentos. A gente consegue também ver que nos pagamentos aqui dos meses ele é bem consistente, então ele é sim um ativo de muita qualidade. Claro que aqui nesses 2 últimos meses aqui em janeiro e em fevereiro de 2025 ele teve um retorno menor comparado com o final do ano ali de 2024, mas isso mostra que ele continua pagando bons dividendos de forma consistente também. Talvez você olhando para esse fundo imobiliário, você fala assim, ele está pagando apenas 1% ao mês dentro do valor que ele tem, que representa da sua cota, mas quando a gente começa a fazer aportes com valores maiores, a gente começa a fazer com que os juros compostos trabalhem ao nosso favor. E você vai ver o quanto a nossa carteira e o patrimônio não só vai valorizando, como a gente também recebe dividendos e todos os meses vai pingando, ainda que seja centavos, seja reais, e vai crescendo o nosso patrimônio de uma forma com que a gente não só se motive, mas também tem essa mudança de mentalidade para continuar nos investimentos, e isso é muito bom. E quando a gente fala sobre os fundos imobiliários do tipo tijolo, a gente precisa avaliar muito bem o portfólio desse fundo imobiliário, ou seja, quais são os ativos que estão dentro desse portfólio. Se nós olharmos aqui para o Gari, nós vamos avaliar o quê? Que a concentração maior de ativos, de imóveis, está na região de São Paulo, que sempre foi um grande provedor para a economia no geral e de gerador de emprego e serviço aqui para a nossa economia brasileira. Mas você vai perceber que tem 8 ativos em São Paulo, 4 na Bahia, 2 no Rio Grande do Sul. Então um ativo também que é considerado de qualidade, olhando para fundos imobiliários do tipo tijolo, seja um fundo imobiliário que tenha pelo menos acima de 10 ativos, acima de 10 imóveis dentro do seu portfólio. Se você quiser subir ainda mais, alavancar ainda mais o filtro de segurança para o seu tipo de investimento, considere um fundo imobiliário do tipo tijolo, de qualidade para a sua carteira, acima de 15 imóveis. Porque isso vai te trazer uma segurança maior. Se a gente avaliar aqui, o Gari tem praticamente 20 imóveis dentro do seu portfólio. Então a gente pode observar que a rede do Pão de Açúcar está praticamente contém aqui, né, fazendo parte desse portfólio. E aqui é interessante porque aqui na região de Santo André, que é onde eu moro, inclusive eu tive a experiência de poder ir lá dentro desse Pão de Açúcar. Então eu tive a experiência de entender que parte dos aluguéis que estavam sendo
estavam sendo pagos ali, né, para a gestora do GARI, parte dos dividendos estavam sendo distribuídos para mim. Então eu consegui ver com os meus próprios olhos um imóvel que faz parte dos meus investimentos, que logo que o que está sendo distribuído ali, eu também estou recebendo um retorno sobre esse tipo de investimento. Então isso é muito importante. Aqui também tem a rede de supermercados Mateus, que é muito forte na região, né, nordeste do nosso país. Então você vai ver que a carteira e o fundo imobiliário ele é bem diversificado. E isso te traz uma segurança maior sobre todo tipo de investimento que você quer fazer. Outra coisa que eu queria falar para você, aqui sobre o MXRF11, que é um fundo imobiliário do tipo papel, segue os mesmos critérios de forma semelhante. Liquidez diária desse fundo imobiliário simplesmente fantástica, é um dos queridinhos aqui da Bolsa, um dos maiores fundos imobiliários com número de cotistas aqui na Bolsa. O preço-VP dele praticamente quase 1, então está num preço considerado justo. O dividend yield acima de 10%, pagando ótimos dividendos de forma mensal ali na nossa conta. E ele é um fundo aqui considerado híbrido, mas também como um fundo de papel, certo? O histórico também aqui você vai analisar o comparativo do fundo imobiliário em relação ao IPCA, em relação ao Ibovespa, em relação ao CDI, mas é muito importante você entender qual é o tipo de ativo que você quer investir. Sempre considerando aqui o histórico de pagamentos, de dividendos, para que a sua carteira seja diversificada o máximo possível. O terceiro fundo imobiliário que eu queria compartilhar com você, que também compõe aqui, está dentro da minha carteira, é o VGHF11, com os mesmos critérios. Ele já está com um preço bem atrativo, né? Passou por algumas ciclos de mercado, altos e baixos, mas está se recuperando novamente. Liquidez diária também acima de 1 milhão, dividend yield de 14%, pagando ótimos dividendos, mas também existe um certo risco sobre ele, mas é aquilo que você, conforme você vai conhecendo o mercado, você vai se aplicando e os seus investimentos, os seus aportes começam a ser de formas mais estratégicas e inteligentes também. E para finalizar aqui novamente, a quantidade de cotas que eu tenho do GARI 11, meu objetivo é chegar a 100 cotas, mas eu queria mostrar algo interessante para você, que além do meu patrimônio subir também com o passar do tempo e os aportes, aqui nós temos a parte de proventos, que são o retorno desses investimentos de acordo com os aportes que nós estamos fazendo mensalmente, bons pagamentos desses dividendos sobre esses bons fundos imobiliários. E aqui você vai perceber o quê? Que no ano de 2024 eu comecei a investir no mês de agosto, mas os meus primeiros dividendos foram exatamente o valor de 1,16 em setembro, e de setembro para cá esses valores de dividendos estão aumentando de forma gradativa, de acordo com os aportes que eu estou fazendo também. Para você ter um exemplo bem prático, nesse mês agora de março, eu recebi o valor de R$ 30,31 de retorno só de fundos imobiliários praticamente sobre os investimentos que eu estou fazendo. Então, para você perceber que isso realmente traz um retorno, é a longo prazo, você está construindo isso. Então você precisa ter calma, precisa ter paciência e, acima de tudo, entender que esse mercado ele é sim um mercado muito favorável ao investidor que tem pé no chão, ao investidor que sabe reagir bem aos ciclos do mercado. Mas eu queria encorajar você a não ficar de fora, tá bom? Desse tipo de investimento, quanto isso pode transformar a sua vida, principalmente a forma como você olha para aquilo que você gasta. Lembra, aquilo que hoje é um troco pode se tornar algo que pode mudar a sua vida para sempre. Então, se esse vídeo foi bom para você, lembrando as dicas que nós compartilhamos aqui: alta liquidez, dividend yield acima de 10%, o preço-VP sempre está atento ao preço que está ali sendo ofertado na bolsa. Quando for um fundo imobiliário de tipo tijolos, quais são os ativos que compõem e contém essa carteira, que você também esteja atento à quantidade de ativos, se existe vacância ou não, e tudo isso forma grandes possibilidades e oportunidades de você mudar de vida, viver através dos dividendos e ser uma pessoa muito bem sucedida também, começando no pouco, um passo de cada vez. Sabe, esse é o desejo do meu coração, crescer, promover um futuro melhor para nossa família, para as pessoas que nós amamos, e eu quero convidar você a fazer parte dessa transformação também. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, e é isso. Fique com Deus, Deus abençoe e tchau, tchau.